Bom, bom dia. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula de processal de doença e a gente vai dar início à apresentação do seminário. Meninas, vocês têm 20 minutos, tá bom? Podem começar. Vou desligar aqui a câmera e o áudio. Todo mundo vendo o slide e me ouvindo? Sim. Sim. Pronto, então a gente vai começar. Bem, bom dia. Como a professora falou, a gente vai apresentar nosso seminário. E é justamente a nossa temática é o modelo biomédico, ou também pode ser conhecido pelo modelo mediococêntrico, eu acho que é assim. As palestrantes sou eu, Thalita Veras, e a Alessandra Souza. É Soares, né? Souza, não me lembro mais não. A Alessandra me corrige, pelo amor de Deus. Souza. Pronto, Alessandra Souza. Espero que vocês gostem. A gente vai justamente trazer um pouco mais resumido, mas a gente vai deixar claro o que é o nosso objetivo, para não ficar algo extenso. Alessandra? Pode começar, Alessandra. Pronto. Eu vou começar dando a introdução sobre o que é, né? Ela é uma teoria microbiana sobre doenças. É uma teoria científica que estabelece os micro-organismos, o que são a causa de inúmeras doenças, né? A teoria microbiana, ela foi descoberta no final do século XIX, né? E tem os princípios do método biomédico atual, que se baseia na orientação científica do século XVIII, constituído numa visão mecanista e reducionista entre o homem e a natureza, ou seja, doenças interligadas. Pode passar. A teoria microbiana é uma teoria científica que estabelece que os micro-organismos são a causa de inúmeras doenças. Ela, por exemplo, deixa eu ver aqui uma doença que dá para a gente usar como exemplo. Doenças no sangue, como a gente espera que eu tô nervosa. Tudo bem, pode ficar tranquila, viu? Pronto. Alessandra, se tu não falar a doença, não precisa falar não, explicando, só continua. Tá. Bom, a teoria microbiana das doenças é uma teoria científica que ela estabelece que os micro-organismos são a causa de inúmeras doenças. Porque, tipo, embora bastante controversa quando ela se inicia a proposta, a teoria microbiana foi confirmada no final do século XVIII e é hoje parte integrante da microbiologia, né, que é clínica e medicinas modernas. Ela está na origem de inovações importantes como antibióticos e hábitos de higiene. Pode passar, Thalita. Bem, eu vou voltar bem aqui e explicar um pouco sobre a teoria. O que é justamente o modelo biomédico? É mais voltado para a área da medicina, porque alguns médicos acabam vendo o corpo apenas como uma máquina. Como assim? A questão
que ele vê seu braço, sua perna, apenas como peças. Ah, Thalita, mas o que isso quer dizer? Querendo ou não, acaba se tornando um atendimento repetindo. Quantos de vocês já foram atendidos por um médico que ele não olha nem na sua cara? Acho que acredito que já todo mundo, né? Querendo ou não, isso acaba justamente sendo uma questão mecanista, uma hegemônica da doutrina e da prática da medicina da atualidade. Muitos médicos, infelizmente, estão se tornando desse modelo. Parece que não tem a vontade de exercer a profissão. Acaba que as pessoas veem o atendimento ruim, entre aspas. Gente, eu tô no interior, por isso que vai ter galinha, porco, vaca aí no fundo. Então, por favor, ignorem. E é justamente o que a gente vai tentar trazer um pouco para a nossa apresentação. Não é uma crítica ao modelo, mas sim, como a gente, como futuros enfermeiros, a gente tem que mudar essa teoria e não fazer uma questão mecanista, um atendimento mecanista, e sim trazer mais humanismo, ver o paciente como um todo, que é justamente, na verdade eu vou voltar para cá, tecnologias, depois eu volto para os pensamentos. Pronto. É justamente o que Galileu, Newton e o Descartes, eles anunciam os princípios básicos das ciências, que é muito conhecido como modelo cartesiano, ou mecanicista, que é justamente um pensamento definido que o universo inteiro, incluindo o homem, ele era uma máquina prodigiosa, funcionando apenas como relógio. É justamente o que todo mundo vê, que é o nosso corpo. A gente trabalha muito, a gente estuda muito, só que o nosso corpo, ele não é uma máquina. Ele começa a dar sinais de cansaço. Você começa a sentir uma dor de cabeça, você começa a sentir seu corpo mole. Ah, é porque eu tô ficando doente. Não é, é seu corpo dizendo que tá cansado. Seu corpo não aguenta a sobrecarga. Aí, justamente para descumprir essas leis, eles aplicavam um método analítico que estudava as partes do componente do conjunto mecânico. E o modelo biomédico tradicional, ele se baseia muito nessa visão cartesiana do mundo, que considera a doença numa avaria temporária ou um permanente do funcionamento de um componente em relação entre curar a doença equivalia justamente a uma perspectiva à separação da máquina. Ah, Thalita, mas por que esses médicos estão se tornando tão mecanicistas, um atendimento tão fraco? Não só os médicos, também os enfermeiros. Não vou falar só dos médicos, os médicos são os colegas. É justamente a questão da formação, que a maioria tem. Educação assim. Bem, eu vou voltar agora para as tecnologias que auxiliam no nosso diagnóstico. As tecnologias. Alguém pode dizer alguma tecnologia, alguma ferramenta que acaba contribuindo para o nosso diagnóstico? Pode colocar no chat ou falar no áudio. Thalita, os relatórios que a gente faz dos pacientes? Pronto, os relatórios. Perfeito. Existem os relatórios digitais, virtuais, que eu não sei se vocês já viram, mas eu já tive essa oportunidade de justamente encaminhar. Porém, gente, é muito diferente do prontuário escrito, porque o sistema vai fora do ar, trava. Nossa senhora, dá uma complicação tão grande. Mas a gente está evoluindo junto com o mundo, não é? E a tecnologia, ela vem evoluindo cada vez mais. Parece que todo dia lança uma nova coisa. Os oximetros, não, desculpa, eu esqueci o nome. E todo mundo está usando o termômetro infravermelho, apenas pela presença de calor. Ele detecta. Geralmente eu colocar o termômetrozinho. Na verdade, esse termômetro era o mercúrio. Mercúrio. Porque às vezes o mercúrio era uma substância que faz mal ao organismo, tal. Aí foi pro termômetro de bateria. Ah, porque o eletrônico, porque a bateria acaba. Agora tem esse infravermelho. Vocês veem como ela evolui cada vez mais. E acaba auxiliando mais rápido ao nosso diagnóstico.
E várias tecnologias auxiliam. Não sei se você já tem curiosidade, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, que já tem algumas máquinas que elas são capazes de realizar pequenos procedimentos cirúrgicos que justamente vão fazer a troca. Os médicos não aguentam, como eu falei, nosso corpo não é máquina. Os humanos não aguentam passar mais de 24 horas em uma cirurgia, e tem algumas cirurgias que são cirurgias complicadas que tem esse período, e é justamente a intenção da máquina, substituir o homem. Aí, esses avanços são justamente os sistemas operacionais eficientes, seguros, equipamentos modernos, a doação de prontuários eletrônicos, avanços na engenharia, tecnologia biomédica, entre outros. Todas essas áreas, ela vem recebendo uma nova tecnologia. A cirurgia, mesmo manual, ela é um avanço da tecnologia. Acredito que muitos já tenham visto como eram as cirurgias antigamente. Tinha muito pouco conhecimento. Na verdade, desculpa, minha fala. Não tinha nenhum conhecimento a respeito da anatomia do corpo humano. Eu esqueci agora o nome do procedimento cirúrgico. Antigamente era feita com tipo um machadinho que era no cérebro, que era para as pessoas. Eu já estou envolvendo saúde mental. Que era a respeito das pessoas que tinham algum transtorno mental, eles tiravam uma parte do cérebro, uma parte do crânio, na verdade, para dizer que o cérebro tinha que inchar, para sair a loucura. É uma área muito louca. E é justamente foi um avanço. Se não fosse estudado a anatomia do corpo humano, os avanços tecnológicos, acredito que a cirurgia seria um pouco mais complicada. Mas hoje em dia, numa sala de procedimento, tem um anestesista, que é justamente o que monitora todos os teus sinais vitais, tem um auxiliar, tem os técnicos de enfermagem. É justamente esse avanço da tecnologia, e cada vez vai aumentar. Tem um esfigmomanômetro, que é muito utilizado também, a questão da pressão da PA. Tem os batimentos cardíacos, ajuda também na frequência respiratória, e várias tecnologias aí que a gente vai aparecer durante a nossa formação. Bem, voltei. E trazendo um pouco sobre o médico, o estado do médico perante o ambiente de trabalho. Não só médico, mas também a gente profissional da saúde, os enfermeiros, médicos de enfermagem, como tem alguns colegas aqui presentes. No caso de uma colega minha, ela saiu de um plantão ontem e hoje ela já teve que entrar no plantão novamente porque ela é responsável por um paciente que teve que ser transferido. Ou seja, ela passou a noite acordada e ainda vai passar o dia porque ela é responsável por aquele paciente. O que é que acontece com essa pessoa? Ela vai ter um cansaço mental, pode surgir ansiedade. Acredito que todo mundo aqui tem ansiedade, ou já teve uma crise, ou tem suspeito. Não tem como fugir, a não ser que você tenha uma saúde mental muito boa, que sim, realmente eu admiro a pessoa que tem uma saúde mental insana, plena faculdade. Eu mesma tenho crise de ansiedade. E, infelizmente, o médico, ele tem uma sobrecarga maior. Ele tem um contato mais direto com o paciente, além do enfermeiro. Ele realmente está segurando o coração da pessoa nas mãos dele. Porque se ele prescrever uma medicação errada, mesmo a gente já sabendo da medicação, a gente não pode ir além do médico. A gente pode questionar com ele. Doutor, porque você vai passar essa medicação, tal. Mas, infelizmente, tem médicos rudes que falam, administra o que eu mandei e ponto final. Acaba que pode o paciente vir a óbito. Esses médicos que acabam pegando plantão 3 consecutivos, eles podem desenvolver TOC, que é transtorno compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo. Que acho que todo mundo já viu aquela pessoa que não pode ver nada desorganizado, que tenta manter tudo bonitinho. Eu, quando tenho uma crise de ansiedade, eu acabo pegando um pouco de toque, porque eu deixo tudo organizadinho, tudo reto, não deixo nada bagunçado. O uso excessivo de álcool, porque, infelizmente, nós, seres humanos, temos a mania de descontar o nosso estresse, a nossa tristeza, em bebidas, em uso de drogas. E é justamente o que todos nós humanos fazemos.
Só que esses médicos acabam tendo um uso mais excessivo do álcool. O álcool, ele para sair do organismo, passa de 48 horas. O médico, ele tem um plantão de um dia, outro não. Ou seja, ele pode entrar no plantão alcoolizado? Sim, pode. Tem uso do energético também, porque tem um pouco de teor alcoólico. O café tem a cafeína, ou seja, nós, profissionais, eles médicos também, acabam buscando algumas portas para descontar o estresse. Também tem a questão da depressão. Quando a gente vai ter que se preparar justamente quando a gente estiver em campo, em perda de paciente. Quando o profissional tem uma perca, mesmo só ele monitorando, ele sente uma dor muito intensa, tipo, nossa, eu perdi um paciente, realmente ficou triste. O médico, ele tem uma pressão muito maior. Por quê? Ele tá fazendo a cirurgia, ele e sua equipe. Ele vai ter que avisar a família. Não é o enfermeiro, acho que não sei, eu posso estar falando errado, mas acredito que é o médico que avisa a família, mas o enfermeiro também avisa, se não me engano. É a professora Fabiane, se eu estiver errada, pode me corrigir. Então, eles têm justamente essa carga para avisar a família. É isso mesmo. A família, pronto. Obrigada, professora. A família, querendo ou não, acaba colocando toda a culpa no profissional, no médico. Ah, você não fez o seu capaz, você não é capaz, era para você já ter desistido dessa profissão. É justamente esses pensamentos negativos que acabam que os profissionais se tornam ruins, entre aspas, algo remoto. Mas, tipo assim, se o cara perdeu um paciente, não é porque ele é ruim, é porque aconteceu alguma coisa. Deve ter tido hemorragia, uma parada cardíaca. Raramente, quando o paciente tem uma parada, não é raramente, é mais comum agora. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, para retornar é um pouco mais complicada. E quando retorna, ele pode ter outra parada cardíaca e ele pode desenvolver alguma sequela. Ou seja, não tem pra onde você fugir. Eu tô falando demais, tem muita coisa ainda. Mas é isso, gente. A saúde mental, cuide da saúde mental de vocês. Vou falar agora sobre as doenças associadas à condição de vida, que são as determinações biológicas e sociais da doença, isso é, determinadas condições de vida, abaixo das quais os indivíduos pressupostos metodologicamente do modelo biomédico, de maneira homogênea. Eu vou dizer algumas doenças que fazem parte das doenças associadas, que são as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias, crônicas e violências têm gerado elevados números de mortes prematuras, ou seja, antes do tempo, causando assim impactos econômicos negativos para as famílias dos indivíduos e a sociedade no geral, né? Pode passar, Thalita. Só para te completar. Tá bom. A fome ainda é uma questão muito delicada a se tratar. Porque a fome, ela acaba causando a desnutrição e em crianças e mães é mais a taxa mais alta, a taxa de natalidade e... esqueci da mulher. A materna. Acho que é materna. Porque justamente a mãe que ela não tem condições de alimentação, uma água bem tratada, por que ela vai dar para o R1? Que é o leite, né? Então, a África é um país muito pobre dessa consequência. As doenças da civilização. Professora, a senhora é especializada em doenças cardiovasculares, né? Professora? Isso, sou sim. Eita, que responsa. Falar. Bem, as doenças da civilização são justamente as doenças cardiovasculares, que elas são um grupo de doenças que incluem o coração e seus vasos sanguíneos. Tem elas as doenças coronarianas, que são doenças do vaso sanguíneos, que irrigam o músculo cardíaco.
tem a doença cerebrovascular, que são doenças do vaso sanguíneo que irrigam o cérebro, doença arterial periférica, a doença cardíaca reumática, eita, é muito, cardiopatia congênica e a trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Eu não sabia dessa doença, que é justamente um coágulo sanguíneo nas veias das pernas que podem ser desalojar e se movem para o coração e pulmões. As doenças são várias, mas eu vou trazer um pouco mais as cardiovasculares. As taxas de infarto estão aumentando cada vez mais, por conta que o Brasil está se tornando um país com altas taxas de obesidade, que não os Estados Unidos. Os Estados Unidos é alimentado de fast foods, e o Brasil está começando a trazer esse mau hábito, os fast foods. Bem, os ataques cardíacos é justamente um acidente cardiovascular cerebral, que geralmente são agudos e são justamente causados por um bloqueio que impede que o sangue flua para o coração ou para o cérebro. A razão mais comum para isso acontecer é justamente uma questão de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos que irrigam o coração ou o cérebro. Os acidentes vasculares, os cerebrares, eles também podem ser ocasionados por hemorragia nos vasos sanguíneos do cérebro, ou a partir de um coágulo de sangue. Também tem a questão do AVC, que é justamente um ataque cardíaco, que é mais uma combinação de fatores de risco, como o uso de tabaco, dietas inadequadas, obesidade, sedentarismo, o uso nocivo de álcool, hipertensão, diabetes, hiperglicemia. A maioria das doenças cardiovasculares, elas podem ser prevenidas por meio de uma abordagem de fatores comportamentais de risco. Quando a gente estiver tendo uma vivência em uma UBS, tem um dia que é justamente dividido, separado, não sei se vocês já tiveram isso, apenas para as doenças com comorbidades, que são diabetes e as pessoas que têm hipertensão. O que é nessas consultas é justamente um acompanhamento com o nutricionista, com o enfermeiro, a questão de uma educação permanente, trazendo justamente conhecimentos que eles não adquiriram durante o seu período de vida. A gente vai repassar, dizer dicas, olha, um idoso, mas um idoso, ele pode fazer uma caminhada. Vou trazer um exemplo pessoal. A minha avó, ela é um pouco acima do peso, porque ela desenvolveu uma doença por questão de circulação nos pés. Porém, o médico dela trouxe uma dica muito importante, que foi apenas fazer uma caminhada dentro do alpendre, apenas para a circulação. Por ter uma pessoa acima do peso, acaba que o corpo pesa. Nessas caminhadinhas dela, ela acabou emagrecendo. Por quê? Porque ela estava muito parada, sedentária. Justamente ela poderia ter um infarto a qualquer momento. Mas, graças a Deus, não teve. A alimentação é uma necessidade vital do ser humano. Porém, estão se alimentando mal. Na correria da vida, a gente acaba optando pelo fast food. Acaba optando ali pelo sazon. Acaba optando por um miojo. Só por conta do temperinho, que é fácil. Abrir, coloco na panela, comer e pronto. Mas dá tempo, se você tirar um tempo de uma da semana, cozinhar comidas saudáveis, feijão, macarrão, arroz e alguns bifes cozidos e colocar na geladeira, dá pra semana toda. Acredite, porque eu tenho a experiência. E é justamente os fast foods vêm trazendo mais doenças para as pessoas. Deixa eu ver o que mais aqui. Algumas doenças são as cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer. O câncer é justamente ocasionado pelos... Eita, eu vou pagar um bem aqui, bem grande. Mas acredito que seja justamente a questão do sazon, miojo, que eu tenho a mania de falar que quando eu vou comer miojo, eu falo assim, eita, menos 10 anos de vida. É justamente a questão dos conservantes que ficam. É a osteoporose e além da obesidade. Eita, acho que é só isso, gente. Eu falo muito, desculpa. Quem tiver mais alguma doença aí que tá vendo que tá tendo uma alta,
uma alta taxa, pode falar, fico grata, justamente para fazer uma comunicação, fica muito legal. É isso mesmo, Thalita. Muito bem. Finalizaram ou ainda tem alguma? Ainda tem a conclusão, professora. Pronto, pois vamos. Eu vou fazer bem rapidinho, porque eu acho que já tá estourando o tempo, né, professora? Eu tô Isso. assim, eu falo muito. Estourou. Então, o foco do modelo biomédico sobre os processos físicos, tais como a patologia ou a bioquímica de uma doença, não leva em conta o papel dos fatores sociais. No entanto, é muito limitante. Muitas doenças que afetam os países do primeiro mundo hoje em dia, tais como doenças cardíacas e diabetes tipo 2, elas são muito dependentes de ações de uma pessoa e crença, né? Do profissional e tudo. Eu acho que é só. Eu acho que é só isso mesmo. Então, gente, obrigada. Alguma dúvida? Pode perguntar. Professora, se tiver alguma dúvida. Não, muito bem, viu? Parabéns. Vocês Gente, realmente. desculpa pela embolada toda, porque realmente foi muito corrido para mim para Desculpa, eu estar também ali. falo muito. Eu falo, mas é Tranquilo. isso, gente. Mas o Espero que enfermeiro tem que vocês falar tenham muito, gostado. viu? Vocês vão precisar falar muito, precisar. E Eu a falo um Alessandra, fique bocadinho. tranquila, é o início, né? Daqui até o final da faculdade, você vai É só desarnar com questão de relação a costume, isso. professora, porque eu não tô É só acostumada, mas vai dar adaptação. certo. Vai sim, fique tranquila, viu? Isso aí a gente aqui, enquanto avaliador, entende perfeitamente, viu? Tá. Parabenizar a dupla, né, que conseguiu trazer aí para a gente o modelo biomédico, né, esse modelo realmente centrado no médico e não nos pacientes, né, e não nas necessidades dos pacientes. E, enfim, acho que ficou bem claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se não, a gente pode passar para a próxima equipe. Mas parabéns, meninas. Excelente apresentação. Temos alguma pergunta? Não. Se não, então eu vou aqui abrir para a apresentação da próxima equipe, que é a Najara e a Tawane. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim, professora, obrigada. Não, já a internet está funcionando? Bom dia. Tá sim, deu certo, graças a Deus. Pronto. Pronto, Gente, então vocês têm 20 minutos, tá, meninas? tá bom, vai ser bem rápido, professora. Tá ok. A gente ficou com o modelo assistencial de vigilância da saúde e a Najara vai dar a introdução para vocês. Professora, pode passar, por favor? Tá. Bom dia para todos. Eu vou só falar aqui um pouco sobre o conceito do modelo da assistência e vigilância da saúde, que ele é responsável por ações de prevenção e controle de doenças e de fatores de risco também. Saúde do ambiente de trabalho, práticas estratégicas e organizações do processo do trabalho. E a necessidade da saúde também. Aí, passa um pouquinho, professora. Para esse mapazinho mental que a gente fez. Isso. Que aqui a gente fala um pouco sobre o modelo, que a gente separa o sujeito, organização, objeto de estudo e meios de trabalho. Aí eu vou falar o sujeito, é a equipe e a população. O objetivo de estudo são danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida, de saúde e condição de vida e de trabalho. E os meios de trabalho, tecnologia de trabalho, comunicação social, planejamento, programação social e técnicas médicas familiares.
Tawane? Professora, pode passar, por favor? Pronto. Gente, a Manu, aula passada, ela falou do modelo sanitário. E aí, para a gente entender esse modelo de vigilância à saúde, a gente precisa fazer uma contextualização entre os outros, porque eles fazem ligação. E aí, quando a gente fala de sanitário, a gente lembra de vigilância, mas a gente tem que saber diferenciar os modelos assistenciais. E aí, esse modelo que a gente apresentou agora, da vigilância, ele entra em outros contextos, que é o epidemiológico, o ambiental e o sanitário, e até mesmo a saúde do trabalhador. E aí ele funciona como uma integração. E falando de integração, a gente pode ver a importância da municipalização nesse modelo. A municipalização é a contribuição do município e dos profissionais nesse modelo. E aí é uma estratégia das localizações em municípios que implica também investir na atenção primária, em ações de prevenção de risco. E aí eu coloquei aí um gráfico, uma tabela para vocês verem o que entra nesse contexto do modelo. E a gente vê aí a imagem que a vigilância, ela abrange os 3 níveis de atenção e demais também, né? Aí eu vou apresentar para vocês. Aí fala de cidade saudável, que ela se originou no Canadá em 1984, e a partir de um simpósio que foi acontecido em Lisboa em 1986, assumido pela OMS, a proposta incluiu a promoção da cidadania com o reforço da comunidade. Ou seja, esse modelo ele contribui com outros referentes. Fala aí também da saúde da família, que é um programa de saúde do PSF, que foi desenvolvido a partir do programa PAX, que são os agentes comunitários, que também foram falados nos demais modelos. E aí a saúde da família, ela contribui o lugar natural para ações de desenvolvimento da vigilância, em apoio às atividades de educação em saúde, tanto como comunicação, formulação de políticas públicas. E aí o início da municipalização, ela foi devido à NOB, que é uma norma operacional básica, que estimulou a implementação de inovações, e foi aí que a vigilância entrou num contexto do município, que a Najara apresentou, que foi a participação da comunidade, que antigamente a gente não tinha voz ativa, tanto na tomada de decisões, como nas leis, né? E passando adiante, aí a gente vê falar de consórcio intermunicipal, que é uma associação entre municípios para a realização de atividades conjuntas referente à promoção da saúde. Então, a gente vê que esse modelo assistencial, ele é um pouco mais atual do que os demais, porque fala já de prevenção, fala de um contexto mais atualizado na saúde, né? Foi um marco para nosso processo de saúde, porque ele entra com questões aí de cuidado de humanismo, né? Um cuidado mais humanista. Professora, pode passar, por favor? Pronto. Aí a gente vê aí algumas características que o modelo apresenta. Dentre deles, eu vou citar alguns mais que são mais complicados, que é a atenção intersetorial, que é um instrumento de ações na promoção da saúde. É uma ação-chave no trabalho em equipe, na estratégia da saúde da família, que é o ESF. E ele fala também sobre ações sobre o território. Esse modelo é ligado mais à questão territorial. É um reconhecimento do território, é um passo básico para a caracterização da população e dos problemas que esse espaço traz. E, às vezes, esse território ele tem baixa cobertura no acesso à saúde. Então, é por isso que é importante a questão do território, do conhecimento, porque, às vezes, os demais modelos, eles não tinham conhecimento sobre os problemas que a comunidade tinha.
Então, esse modelo, ele traz esse conhecimento dos riscos e traz também as intervenções. E aí, a questão da divisão, né? Eles são divididos por cada problema. Cada um vai ter sua classe, cada um vai ser ligado, tanto o epidemiológico como o ambiental. Pode passar, professora. Gente, foi bem rápido, porque a gente fez uma revisão mesmo. Aí, os comentários finais, né? Esse modelo, ele incorpora e supera os modelos vigentes. E isso estava no livro da Saúde e Sistema da Saúde. Mas, sendo assim, um modelo aconselhado atualmente pelo Ministério da Saúde, mas ele relata também da suma importância dos demais modelos para assistência, porque com ele trouxeram a evolução e a continuidade no processo de saúde. Najara, você quer dar um comentário breve? Não, tá, Ana. Então foi isso, professora. Acho que já ficou bem resumido, né? Bem resumido mesmo. Bom, parabéns, meninas, né, pela apresentação aí da vigilância em saúde. Na verdade, a vigilância em saúde, ela hoje acaba perpassando por todo o nosso sistema de saúde vigente, né, que é o SUS. E assim, o fato dele ser amplo demais acaba que realmente, quando você vai fazer um resumo dele, acaba, né, ficando realmente mais sintético, viu? Mas parabéns para as meninas, né, inclusive pelo formato da apresentação que elas trouxeram, com esse mapeamento, para que a gente pudesse compreender melhor, né, ficar mais objetivo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação à apresentação das meninas? Se não, vamos passar para a próxima dupla, né? Mais uma vez, parabenizar aí a Tawane e a Najara, né, pela apresentação. E vamos agora para a próxima equipe. Não, o padre foi... Que agora é a Anne, na verdade não é dupla, é o nosso trio, né? A Anne, a Cristina e a Thalita Lima, não é isso? Isso. Isso, Vou abrir professora. aqui a apresentação para vocês. Segurança do trabalho, sim. Uhum. Pois é, porque está em branco, foi exatamente assim que eu pensei também, porque como está em branco... Pronto, meus queridos, minhas queridas, podem começar, tá? Eu estou. Eu acho que eu consegui... Certo. Bom dia, né, gente? Nós somos, na verdade, um trio, porque a Cris estava sem equipe e aí ela migrou para nós, né? E assim, a gente vai falar um pouco com vocês sobre o modelo médico assistencial privatista. Na verdade, era para a gente ter sido a primeira equipe, né? Tá aparecendo sim. Tenta sair e entrar de novo, hein? E aí, gente, a gente vai falar um pouco, né, sobre esse modelo. Ele é bem antigo, na verdade, e a gente vai fazer o possível para que vocês entendam e compreendam da melhor forma possível. Pode passar, professor. Bom, primeiro a gente vai trazer um pouco sobre o que é o modelo assistencial, né? Assim, esse modelo ele tem um significado polissêmico. Por quê? Porque existem vários autores, né, que falam e fazem uma definição a respeito dele. Desse modelo não, de modelo assistencial, né? E aí, gente, mas de uma maneira simples e geral, modelo assistencial significa a forma, né, como eram organizados os serviços de saúde em determinado contexto histórico, né, e os direitos dos seres humanos em relação à vida, tá bom? Pode passar, professor.
Pode passar. Bom, gente, eu vou falar agora sobre o surgimento, né? Que começou na década de 20 e só se assentou mesmo em 1964 a 1980, que aí deu início, né, ao médico assistencialista privatista. Qual era o objetivo? A doença ou o doente. Era a necessidade de dar assistência aos trabalhadores urbanos e industriais, né? Que tinha como cuidar dos corpos dos trabalhadores para manter a capacidade produtiva. Então, eles eram mais vistos como máquinas mesmo, os corpos deles, e foi assim que surgiu. Pode passar. Agora, como funcionava? O foco, né, era a compra de serviços de hospitais particulares, que eram mercadorias, ações curativas. O foco ele era somente no individual, né, voltando à minha fala, que era para manter a capacidade produtiva dos trabalhadores. Era focado também só no biologismo, não na pessoa em si, na doença, e a medicina era por especialidade. Esse modelo, ele privilegiava o médico e não o paciente. Então, era algo bem superficial, era algo bem raso e não era algo que estamos acostumados hoje, né? Era um modelo bem vago. Pode passar. Bom dia. Eu fiquei com a parte do INAPS, né? Vou falar um pouco do INAPS. E o que é o INAPS, né? Dessas siglas. É o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né? Ele era o antigo, como eu posso dizer, o antigo SUS hoje. Ele é o SUS, mas ele tinha bem menos benefícios do que o SUS hoje tem para a população inteira, e ele tinha mais, quem tinha acesso mais a esse sistema eram os privativos, né? Quem trabalhava de carteira assinada, que contribuía com a Previdência Social, né? E ele tinha atuação nas atividades de promoção, né? De promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Por exemplo, as vacinas, né? As vacinação. Aqui tem como modelo tem como um exemplo da prevenção de doenças, a vacina ou não, hoje como o SUS, que tem várias outras opções, né? E eu vou falar um pouquinho dele. Ele foi criado, né, em 1974, pelo desmembramento do Instituto Nacional da Previdência Social, né, que é o INPS, chamado hoje. Só um minutinho. Que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é conhecido mais como INSS, né? É uma autarquia afiliada ao Ministério da Previdência e da Assistência Social. Hoje, Ministério da Previdência Social, né? E tinha finalidade de prestar atendimento médico. Como eu disse, ele tinha finalidade de prestar assistência a quem contribuía, né, aos empregados de carteira assinada, né. Ele era um estabelecimento de próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela iniciativa privada, né, os convênios. Na década de 70, como forma de oposição técnica e política do regime militar, sendo abraçado por outros setores e da sociedade pelo partido de oposição da época, Movimento Democrático, né? Atual partido Movimento Democrático, PMDB. Em meados da década de 70, como o fim do milagre econômico, ocorreu uma crise financeira da Previdência Social, tendo como repercussão no INAPS, né? Ele era o antigo sistema, que hoje ele não existe mais, ele teve seu fim extinto, né, em 27 de julho de 93, né, pela Lei 8.689, passando para o SUS, né, a Lei 8.880, 19 de setembro de 1990, fundou o SUS, que em poucos meses foi lançada a Lei de 8.142, de 28 de dezembro,
que imprimiu o SUS e suas principais características, o controle social, ou seja, a participação dos usuários da população, o que antigamente o INAPS não tinha, hoje o SUS faz, né, como é que eu posso dizer? Assistência para todos, né, independente de carteira assinada, independente do privativo ou não, todos têm direito. Pode passar. Bom, gente, simultaneamente, né, à criação do INAMPS e a sua importância, nós temos aí a expansão do convênio empresa, né, estimulado pela Previdência, desculpa. E o que é esse convênio empresa? Pelo que eu entendi, convênio empresa é um instrumento jurídico, né, destinado ao público que quer obter descontos nas suas parcelas mensais, certo? E aí, na década de 80, o convênio empresa ele foi muito relevante, né, devido à sua atuação na atenção médica suplementar no Brasil. E aí, com toda a sua constituição, ele foi se constituindo cada vez mais no país, né, passando a atuar juntamente com o Estado nas suas relações comerciais, porém sempre voltado ao poder público, sempre alicerçado ao poder público, seja através de renúncia fiscal, seja através da utilização do sistema público, né, para realizar procedimentos de alta complexidade ou de altos custos. Para quem não sabe, renúncia fiscal é quando o governo, né, ele abre mão de receber parte do imposto para poder, dizendo ele, né, investir em programas sociais. E aí a maioria desses investimentos, as iniciativas são por parte de instituições privadas ou não governamentais. Tá bom, gente? E aí, de um modo geral, o modelo médico-assistencial privatista, ele é definido como, né? O Estado, ele é financiador direto e indireto, certo? Indireto aí por parte da renúncia fiscal. O sistema privado, ele vai ser provedor, né? Provedor de recursos. O sistema privado internacional, ele vai ser provedor de equipamentos biomédicos. E aí o Estado, né, ele tem como dever fornecer políticas compensatórias com ações simples para poder se legitimar. Essas políticas compensatórias, né, são políticas voltadas à população. Só que, porém, nessa época, a gente sabe, né, como era antes do SUS, era lá para a década para os anos de 1960, não se existia tanto uma preocupação em promover saúde, né, prevenir doenças. Então, as ações que o Estado oferecia como políticas compensatórias eram muito simples e muito básicas, apenas para poder se legitimar, tá bom? Pode passar, professor. Bom, gente, e as críticas, né, a esse modelo? Esse modelo, gente, existem algumas críticas, né, obviamente, como todos, porque apesar dele ser bastante reconhecido, né, na época, as críticas estão relacionadas ao modo como ele funcionava, como as meninas já falaram, né? Ele só atendia apenas as pessoas que contribuíam para a Previdência, né, social, que eram os trabalhadores. A Anne, eu não sei se a Anne citou, mas o modo como ele atendia era um modo simultâneo, espontâneo, né? Ou seja, a pessoa só recorria a ele se ela realmente estivesse precisando, certo? Ou seja, não existia aquela preocupação de promover saúde, né, de prevenir doenças, como a gente já aprendeu aqui na matéria, certo? E aí, ele não atendia os interesses gerais, as necessidades da população, certo? Porque era voltado somente a um público, entendeu? Então, gente, é isso, tá? As críticas relacionadas a esse modelo assistencial. E é isso a nossa apresentação, espero que vocês tenham entendido, tá bom? A gente trouxe de uma maneira bem simples e bem e bem resumida, tá? Porque, na verdade, esse modelo, eu achei um pouco difícil de estudar ele, porque como ele é antigo, né, existem, assim, eu achei que existem poucos conteúdos, né, relacionados a ele, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Obrigada pela atenção. Bom, parabenizar também aí o nosso único trio, né? E agradecer as meninas aí por terem acolhido a Cristina, né? Porque acabou que a dupla dela trancou o curso, né? Por alguns problemas pessoais, só vai retornar no semestre que vem, e daí a Cristina ficou, né, sem equipe e as meninas acolheram. Bom, realmente, né, um dos modelos mais antigos, né, e
por isso a ideia dele ter sido um dos primeiros, né? Mas acabou que a gente teve alguns imprevistos, ele acabou vindo aqui mais para o finalzinho. Mas vocês conseguiram trazer, né? Resgatar aí para a gente o que é esse modelo, como ele se deu, né? Como foi a evolução dele, como ele findou também, né? Como foi que ele acabou, né? Então, parabéns aí para as meninas. Temos alguma pergunta com relação ao modelo assistencial privatista? Não temos? Então, meus queridos, mais uma vez parabenizar aí a todas as equipes, né, pelas excelentes apresentações, né, quase concluímos, né, as apresentações dos nossos seminários, vai ficar faltando a Camila e a Bianca, que a gente vai fazer a apresentação na nossa aula extra que a gente vai, né, agendar, tá? Que aí eu fico aguardando o retorno. A Thalita está aí ainda? A Thalita Veras? Então, professora, eu vou já falar com ele. Então, posso falar, né? Se ele aceita a troca? Veja se eu posso realmente ficar com a quinta-feira para fazer a P2, né? E aí a gente vê também a questão da nossa reposição ser na terça-feira, não é isso? Na terça-feira à noite. Ok, professora, eu vou falar com ele agora. Aí, se a gente estiver em aula, ele me dá a resposta, eu falo com ele. Pronto, tá bom. Fica aguardando e aí a gente coloca lá no grupo como foi que ficou definido, tá bom? Porque amanhã vocês não vão poder, porque já tem a reposição da professora Carla, né? E aí a gente ficaria para fazer a nossa reposição na terça-feira. E aí a Camila e a Bianca apresentam nesse dia da reposição, tá bom? Ok? Então, pronto, meus queridos. Vou parar aqui a gravação e a gente vai se encontrar conforme aí